nome é Leilson Neri, tenho 24 anos, sou de Jiquiriçá, Bahia. Desde criancinha, desde que eu me entendo por gente, tudo que eu via pela frente eu chutava, só queria saber de bola. Até quando a gente ia pro sítio lá, eu ficava tirando as laranjinhas, limões para ficar chutando, fazia bola de meia e gostava muito de jogar futebol. Só que a minha mãe, ela não concordava muito pelo fato que ela era da igreja Deus e Amor. Ela não concordava muito, mas eu sempre fugia para jogar futebol. Até que aos 11 anos de idade, mais ou menos, foi quando me chamaram para participar de uma escolinha na minha cidade. De início minha mãe não concordava e pelo fato de que eu já falei que ela era da igreja Deus e Amor, mas aí o rapaz que era dono da escolinha convenceu ela, conversou e ela deixou. Aí comecei a treinar na escolinha, foi quando eu comecei a jogar pela primeira vez de chuteira, que não tinha prática de jogar de chuteira e tal. E aí já comecei a me destacar, assim que eu entrei, e com menos de 3 meses já surgiu pessoas querendo me levar para clube fora, para o Rio de Janeiro, Flamengo, os clubes da Bahia, do Bahia, Vitória. Fiquei mais um pouco pelo fato de ser muito novo e minha mãe não queria que eu saísse já logo assim para longe dela. E foi quando no final de 2004 me lembro que a gente foi fazer um jogo com um time de Salvador, que era time de empresários, do Newton Mota, eu me lembro o nome dele, que ele foi quem revelou Vampeta, Edilson, Fábio Costa, todos esses jogadores. E foi quando eu me destaquei mais uma vez e eles quiseram me levar de qualquer jeito, falou que tinha que me levar. E eu já estava certo para ir para o Vitória, mas eles falaram que não, fizeram uma proposta para mim de carreira. E foi aí quando foi no final do ano, eu me transferi da minha cidade para Salvador, para jogar chamava Real Salvador, time de empresários. Aí foi quando, pela primeira vez, viajei para longe da minha família, mas era uma coisa que eu gostava muito de fazer, de jogar futebol. E feliz, triste um pouco por estar saindo de perto dos meus pais, dos meus irmãos, mas feliz por estar indo fazer uma coisa que eu adorava fazer, que eu gostava, que era um sonho. E foi no fim de 2004 para 2005. Aí quando chegando lá, muitas pessoas lá, de todos os lugares do país, até de fora também, de todas as idades, meninos também que jogavam futebol, que tinham um sonho. E eu me lembro como hoje que no final logo do ano, tive que passar Natal e Ano Novo já lá, porque estava se preparando para uma competição fora. E foi muito difícil, eu me lembro que eu ficava pensando em voltar para casa, pelo fato de nunca ter passado um Natal e um final do ano longe de casa, da família. Mas não pedi, fui firme, fui forte e comecei a treinar, e me destacar nos treinos, nos jogos que a gente estava fazendo e já fui titular, ganhei a posição de titular. Eu me lembro que a gente viajou para uma cidade que chama Macarani, fica entre a Bahia e Minas Gerais, o estado de Minas Gerais, disputar a Copa do Brasil, Mirim, e aí fui artilheiro com 13 gols em 7 partidas e daí as coisas começaram tudo a mudar a partir daí. A partir daí já empresários já começam a ficar de olho, pessoas já falando coisas, prevendo já coisas para o futuro, porque sabe, futebol gira em torno de pensar em futuro, fama, dinheiro, essas coisas, mas eu não pensava nisso, eu estava ali jogando porque eu gostava de jogar futebol, era um divertimento. Aí a gente voltou a sair de férias e quando a gente voltou, quando o Newton Mota, o dono do time, ele foi contratado para ser da diretoria do Bahia. E eu ia viajar para o Cruzeiro, para Belo Horizonte, que tinha parceria com o Real Salvador.
foi quando ele falou que queria que eu fosse para o Bahia com ele para pegar mais experiência, que depois viajaria, negociaria com o Cruzeiro. Aí me transferi para o Bahia junto com ele e as coisas começaram a melhorar mais ainda um pouco, porque o Bahia já é um clube grande. E comecei a jogar no Bahia também, me destacar muito no Bahia. Artilheiro sempre nas competições que a gente disputava. E quando a gente foi disputar uma competição no Rio de Janeiro, em Macaé, e não fomos campeões, mas me destaquei mais uma vez, joguei bem. E foi quando a gente voltou para casa, a gente saiu na semifinal para o Internacional de Porto Alegre. E a gente voltou para Salvador. Quando foi um dia, eu recebi uma ligação um prefixo diferente. Quando eu atendi, era um representante do empresário e do Internacional, querendo que eu fosse jogar no Inter. E pelo fato, eu já tinha ficado assim com o olho cheio com o time do Internacional na competição. Então eu fiquei muito feliz, com vontade de ir. E aí eles negociaram com o procurador que tomava conta da minha carreira. E foi quando eu me transferi para o Internacional de Porto Alegre. Aí saí de um lugar que é quente, um clima totalmente diferente, para ir para um lugar que é totalmente frio. E no início foi bem difícil de acostumar, mas como eu falei, estava fazendo a coisa que eu gostava muito de fazer, de jogar futebol. E quando eu cheguei em Porto Alegre, fui bem recebido e comecei a jogar. Eu me lembro que a gente chegou lá já sendo campeão gaúcho, que o Inter estava na final lá, a minha categoria. E logo depois a gente viajou para uma das competições mais importantes que tem na divisão de base, que chama EFIPAM, que é como se fosse a Libertadores da categoria, mas com mais uns times de fora convidados, time da Ásia, time da Europa. E a gente deu Grenal na final, que é muita rivalidade no Sul, Internacional e Grêmio. E a gente foi campeão, Grenal na final, e eu fui selecionado para a seleção do campeonato e fui pré-convocado para a seleção de base. E foi uma coisa muito gratificante, as coisas estavam acontecendo muito rápido na minha vida, e muito rápido assim, de uma forma que não tinha explicação. Que eu ia para minha cidade e nem conseguia ficar assim com a minha família, porque as coisas estavam acontecendo de uma maneira que o futebol é de uma hora para outra, num piscar de olho. Vou contar um pouco da minha experiência em ter ido para fora do país, para um país europeu. A gente viajou para a Itália e foi uma experiência inexplicável. Eu nunca imaginava, por ter vindo de uma cidade pequena, cidade de interior, e de repente estava ali viajando para a Itália. O primeiro país, quer dizer, que eu pisei foi a Holanda, em Amsterdã, mas era coisa que estava acontecendo assim que eu não sabia explicar a dimensão e nem sabia o que estava acontecendo. E foi muito bacana mesmo, pelo fato de quando a gente chegava no aeroporto, nos lugares, nos hotéis, as pessoas gostam muito de brasileiros, então era tipo assim, eles queriam estar perto, queriam falar com a gente. Era complicado por causa da língua, né? Mas é uma coisa que não dá para explicar. A gente foi disputar, mas eu viajei pelo Internacional, que a gente foi disputar uma competição, e a gente ficou na região de Torino, na Itália, e foi muito maravilhoso. Ficamos cerca de 2 meses e a gente foi campeão, acabou sendo campeão, foi muito maravilhoso e não dá para explicar. E depois a gente voltou para a França, passou pela França, e um país muito lindo, não tem nem explicação. À noite é um dos lugares mais lindos que eu já vi na minha vida. Foi uma experiência assim, não dá para passar para vocês assim o que se passava, o que sentia, porque era uma coisa muito inexplicável.
as pessoas, e pelo fato também de ser muito novo, eu não entendia direito o que estava acontecendo, a dimensão daquilo tudo que estava acontecendo. Sabe, você chegar num lugar e as pessoas querer falar com você, querer falar contigo, é lógico que isso, mesmo você sendo novo, isso te causa um pouco de entusiasmo, assim, e pelas pessoas estar falando sempre com você, sobre tudo aquilo que está se tornando a sua vida. E aquilo era para mim muito especial, mas uma coisa que eu nunca perdi, a minha essência, de onde, sabe, de onde eu vim, da minha família, das pessoas que eu realmente amo, nunca deixei isso ultrapassar, por mais que tinha pessoas que imaginavam isso, que pensavam, pelo fato de as pessoas não acharem, mas eu sou uma pessoa tímida, mas a minha essência eu nunca perdi. Então foi muito maravilhoso essa experiência na Europa, na Itália, na Holanda, na França, e a gente voltou campeão. E lembro quando a gente voltou na chegada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a gente foi recebido com uma festa muito grande por torcedores do Internacional que acompanham tudo sobre o clube, e aquilo era muito grande, mas isso tudo que eu estava vivendo, faltava algo, sabe, assim, para preencher, sabe, faltava alguma coisa, e no momento eu não entendia o que era, mas eu sabia que faltava algo. E foi quando começou a acontecer algumas coisas com o empresário, que ele tinha outros jogadores também lá no Internacional, e acabou que um dos jogadores lá, por problemas, ele acabou trazendo para o Palmeiras em São Paulo, e esse jogador, de repente, no Palmeiras, ele se destacou e foi vendido para a Alemanha. Com isso aconteceu um desgaste entre o meu empresário e a diretoria do Internacional, e começou a acontecer algumas coisas também. E ele falou, tipo, me trazer para São Paulo, para o Palmeiras, para jogar no Palmeiras. Eu gostava muito de morar no Rio Grande do Sul, já estava acostumado com o clima, com as pessoas, já tinha se tornado uma família, as pessoas que eu convivia. Então, tipo, isso eu fiquei meio assim, mas tipo, a gente tem que aceitar, porque quando a gente está no meio do futebol, tipo, meio que a gente não manda na nossa vida, mas os empresários que decidem. Então, tipo, na semana de me apresentar no Palmeiras, eu me machuquei, treinando sozinho. Me machuquei, mas mesmo assim vi e me apresentei, machuquei o tendão e me apresentei e fui treinar. Conversaram no escritório, com o empresário, com todo mundo, mas estava muito dolorido, eu não conseguia treinar, e eles perceberam. Daí eles falaram que ia ficar tipo um tempo para ver o tempo de recuperação, e foi aí que eu fiquei fazendo fisioterapia, e fiquei uns 3, 4 meses, a 5 mais ou menos, fazendo fisioterapia no Palmeiras, mas tipo, era tendão e não deu tempo recuperar. E aí foi quando o Palmeiras falou que não dava para assinar o contrato com o jogador que não se machucou lá. Aí o empresário pegou para me colocar para fazer fisioterapia particular, e que tinha muitas outras propostas. Eu poderia voltar até para o Palmeiras depois, ou viajar para fora, para o Japão, para Portugal, ou para algum outro clube do Brasil. E só que tipo, eu comecei tipo, algo começou tipo mudar em mim, porque como eu falei desde o início, cresci em berço evangélico e tudo. E também tem um detalhe, tudo isso que eu vivia no futebol, eu não tinha muita convivência com os meus amigos de infância, com os meus familiares. Até quando eu ia de férias era um pouco restrito isso tudo, porque era muita coisa envolvida. Era muito valores já se falado, de multa rescisória, de tudo. Então isso começou a despertar aquele algo que eu tinha desde pequeno, desde que eu comecei a cantar na igreja, no grupo de criança, de tudo. Mas aí eu continuei fazendo a fisioterapia, e depois eu continuei treinando. Sempre estava em contato com o empresário, mas aí foi
quando de fato eu comecei a ter tempo para poder ir para a igreja, voltar, porque eu não tinha tempo de estar na igreja, eu sempre tive o temor, nunca participei de coisas erradas, mesmo que tinha muita influência, mas nunca fui. Fiquei fraco espiritualmente, sim, não tem como negar, porque pelo fato de você não estar sempre com muitas pessoas evangélicas, pessoas sempre que estão ali e você não está indo para a igreja, e você não está ali adorando, você não está... Isso fazia muita falta para mim. E então eu fiquei fraco espiritualmente, não tem jeito. Então eu comecei a voltar a ir para a igreja e aquela coisa começou a voltar de novo, a fluir dentro de mim. E eu comecei a conversar com pessoas falando em pensar em desistir assim, e pessoas falavam que não, que eu era maluco de desistir do futebol, que por causa de dinheiro, de fama, por causa disso tudo. Então, e aí foi quando começou a surgir essa vontade de mim. E tem um detalhe que eu não falei aqui ainda, que é o detalhe que nesse meio tempo eu perdi minha mãe, que foi um baque muito forte, porque eu era muito apegado à minha mãe. E desde pequeno, quando eu saí de casa, e a gente se falava muito, a gente conversava sempre a gente conversava. E quando eu perdi minha mãe, eu me lembro que a gente estava viajando, estava em Curitiba, e acharam melhor, conversaram com meus pais, com minha família, para que eu não viajasse, para que eu não fosse no sepultamento da minha mãe, porque eles tinham medo que isso me traumatizasse e eu não jogasse mais futebol. Então isso foi muito doloroso para mim. Eles conversaram com meus familiares, porque eles ficavam com medo de eu ficar traumatizado e falar que não queria mais voltar para jogar futebol. E eu me lembro que meu pai ligou para mim falando que não ia dar tempo, e isso me deixou muito dolorido. E como eu havia falado, que pessoas ficaram me julgando por causa disso, e isso criou um vazio dentro de mim, um vazio muito grande, e ficava sempre remoendo isso dentro de mim, remoendo, e alguma coisa precisava fluir para me voltar, preencher esse vazio. Claro, a saudade é uma coisa que nunca vai preencher, né, porque é a mãe. E tipo, eu amo muito a minha mãe. E então e aí foi quando aconteceu isso tudo que eu comecei a voltar de novo a frequentar a igreja. E aí eu me lembro que desde pequeno eu cantava muito, um tom alto lá em cima, e todo mundo falava: nossa, você canta muito. E com 7, 8 anos de idade, Deus já me dava letras de canções, eu fazia composições, as pessoas perguntavam: mas como? Falava: não sei, eu estava aqui, de repente Deus me dava e eu começava a escrever e a cantar. E até que me lembro que em um culto, eu bem novinho, tive uma revelação de Deus que Deus queria isso para mim. E aí, como aconteceu isso tudo nesse meio tempo, eu saí de casa cedo, viajei, e eu não tinha tempo para isso. Cantava mais mesmo no chuveiro, no banho, mas não tinha tempo para estar adorando a Deus. E quando eu voltei de novo a frequentar a igreja, que eu comecei a cantar num grupo de jovem, foi estranho que eu não reconhecia a minha voz, porque eu cantava assim no chuveiro e tudo. E era muito estranho, porque eu passei a fase da puberdade sem cantar, sem exercitar mesmo a minha voz. Mas aí eu comecei a praticar e as pessoas começaram a falar: nossa, você canta bonito. Mas era difícil, porque pelo fato de não estar conhecendo mais a minha voz, pela minha voz estar mais grave, por ter mudado. Mas aí Deus trabalha de uma forma que não tem explicação. Comecei a cantar num grupo de jovens, comecei a receber a oportunidade na igreja para adorar, e até que eu fui convidado para cantar num coral da minha igreja. Um grupo que chama Raniel, um ministério de louvor, e comecei a cantar, e aí as meninas chegavam para mim, pediam para fazer tenor, e eu ficava buscando, ficava ouvindo bastante, mas era difícil, por isso que eu falei, pelo fato de não estar reconhecendo a minha voz. Mas eu comecei a praticar bastante, e as pessoas começaram a ver, e a gente começou a cantar
e eu comecei a sair com eles, ter convite e aquela coisa, aquele vazio que eu sentia, Deus começou a preencher. Deus começou a preencher e eu comecei a falar com Deus, ter intimidade, conversar com Deus. Voltei a compor as minhas músicas, as minhas letras. Então isso me preencheu de novo, a alegria voltou. Aquela alegria, aquele vazio que preencheu. Deus preencheu aquele vazio. E até que Deus começou a falar comigo que queria algo mais, que eu tinha algo mais. E eu comecei a ter no meu coração que eu tinha que cantar, só ter um ministério de Deus para levar aquilo que Deus estava propondo para mim. E foi quando do nada Deus começou a colocar pessoas que na minha vida, pessoas que eu não tenho como explicar. Anjos de Deus mesmo na minha vida, pessoas que entendem de música, pessoas que são evangélicas, estamos aí e falou, não, estamos contigo, vamos nesse projeto aí. E aí foi quando surgiu mesmo o Ministério Leilson Nery. Porque antes, quando eu sentia essa vontade no meu coração, eu procurava pessoas para ir na igreja comigo, adorar, louvar a Deus. E sempre as pessoas falavam que não podia, que não. Essas coisas assim, coisas que principalmente que o inimigo entra para não querer deixar você fazer a vontade de Deus, realizar o projeto de Deus na vida. Mas aí Deus começou a colocar pessoas maravilhosas na minha vida. Adriano Fernandes é uma pessoa que eu agradeço a Deus todos os dias da minha vida. Ele se prontificou a me ajudar, a me qualificar mais num cantar, num praticar. E a gente começou com voz e violão, recebendo convites para ir à igreja. E foi quando Deus é maravilhoso. Foi quando ele tinha amigos em comum dele, ele entrou em contato em pessoas do meio da música, que tocam e já tocaram para outros ministérios de louvores. E as pessoas toparam assim, não me conheciam ainda, e toparam assim, coisa de Deus mesmo. E ele falou comigo, e a gente marcou uma reunião, conversamos, colocamos o projeto, conversamos um pouco sobre o projeto, e eles se prontificaram, e Deus começou a operar de maneira gloriosa. Hoje estamos ensaiando em estúdio, fazendo tudo em estúdio, coisas só que Deus faz, coisas que eu não nem imaginava em pouco tempo. Não quero nada que seja para mim, mas que tudo para honrar o nome do Senhor, levar a palavra através do louvor aos corações, para que Deus restaure, para que Deus abençoe. E eu tenho uma palavra para você que está assistindo esse documentário, que assim como Deus está fazendo isso na minha vida, Ele pode fazer na sua, porque eu não imaginava que isso tudo aconteceria. Há um tempo atrás eu jogava futebol, estava no meio de muito glamour, de muita fama, essas coisas. E hoje eu estou adorando a Deus, fazendo o melhor que há nessa terra. Deus pode fazer na sua vida, assim como Ele está cumprindo na minha vida. E a gente está com muitos projetos saindo. Eu só tenho que agradecer a Deus. O Felipe, o Ítalo, o Jonatas, o Thiago, pessoas que estão sempre ali, estão comigo ali, faz parte do ministério, é uma família que Deus me deu. Então são coisas que hoje eu ajoelho e olho para o céu e falo, Senhor, é isso que eu quero, me dou totalmente para isso, para Ti, porque Senhor, Tu és maravilhoso. E hoje eu posso falar assim, que hoje eu estou regozijado da presença de Deus, regozijado no que eu faço, não por reconhecimento, não por pessoas, olha ali o cantor, cantor gospel, não é isso, é por estar levando a palavra do Senhor às pessoas, levando a restauração, aquilo que importa. Eu sou Leilson Nery, essa foi a minha história no futebol, e hoje a minha história com Deus
E como eu posso falar, hoje eu tô perto de Deus. Hoje eu me sinto amigo de Deus, filho de Deus. É como aquela canção que fala assim: perto estou de ti. Vem, Senhor, me envolver. Yeah, yeah. Perto estou de ti. Vem, Senhor, me envolver.